Oi, prazer. Eu sou Otávio Tomazini. Vou estar apresentando um artigo selecionado pelo professor Milton Lima e estou cursando agora agronomia na disciplina de fitopatologia 1 no Instituto Federal Goiano, no campus Urutaí. Perfeito? Então, esse aqui é o artigo que ele selecionou para me apresentar. Gene de osmotina presente em Panax notoginseng é regulado por ácido jasmônico envolvido em resposta de defesa contra Fusarium solane. Perfeito, aqui é a capa do artigo, certo? A apresentação será dividida em introdução, materiais e métodos, resultados e discussões e conclusão, né? E depois literatura citada na obra. Então, na introdução, nós temos as osmotinas e proteínas semelhantes a elas, que osmotin-like proteins em inglês, a sigla OLP, que são proteínas importantes que exercem a função da resposta contra os patógenos que invadem a planta, certo? Então, baseado nisso, usando a técnica do cDNA, foi possível extrair o código genético do gene OLP da Panax notoginseng, que estava codificando a proteína PN-OPL-OLP1, né? E ela é estimulada por moléculas indutoras, como o ácido salicílico, o fito-hormônio, também o etileno, o peróxido de hidrogênio e outras moléculas, certo? E nesse teste, verificou-se que essa sequência isolada ela gera respostas e resistência à podridão da podridão radicular, causada por Fusarium solane, certo? E falando um pouco mais sobre a planta em si, ela é de origem chinesa, certo? Tem diversas aplicações, principalmente em aplicações medicinais, principalmente no controle glicêmico de pessoas com diabetes, né? Então, falando agora do ciclo da planta, é um ciclo longo e que ela requer alta umidade e altas temperaturas, o que facilita a entrada de patógenos. E por ser um patógeno radicular, né, o Fusarium solane, ele tem um controle muito difícil e muitas vezes não sustentável, olhando do visto do meio ambiente, certo? E daí surgiu essa necessidade da gente tentar induzir uma maior resistência contra esse patógeno na planta. Perfeito? Então o objetivo desse artigo foi analisar a intensidade da expressão do gene, que codifica a proteína osmótica, em resposta do ácido jasmônico, que vai ser também um teste, e outros indutores na resistência contra a podridão radicular causada por Fusarium solane. Aqui nós temos material e método. Inicialmente foi usado da técnica cDNA-END para poder isolar essa sequência completa do DNA do gene que codifica a PNOLP1. Depois foi feita a preparação dos tratamentos químicos e inoculação para análise da expressão do gene, certo? Foi utilizado ácido salicílico, etileno, peróxido de hidrogênio e o metilgesmonato. Esses 4 tratamentos, mais a testemunha, formando 5, eles foram deixados em contato com a planta durante um período de 4 horas, respectivamente, foram retirados depois de 4 horas, de 12, de 24, 48 e 72 horas, certo? E para inoculação, foi utilizada uma suspensão de 2 vezes 10 a sexta esporos por ml do fungo, certo? Tivemos também o tratamento das raízes, seguindo esse mesmo roteiro semelhante. Foram tiradas pequenas parcelas das raízes depois para fazer o teste do ensaio in vitro, um teste antifúngico, certo? Transcrição da transcrição reversa quantitativa, PCR, é um teste, na verdade é uma molécula que ajuda a gente a quantificar a reação que a gente teve pela essa proteína para análise do nível de expressão do gene em diferentes períodos de tempo após a inoculação fúngica, certo? A localização subcelular é um teste que foi feito utilizando esse e o próximo, utilizando Agrobacterium, que foi como vetor para poder levar esse gene codificado para dentro de células de cebola e a proteína fora pigmentada com GRF, se eu não me engano. Posteriormente a gente vai ver na análise das discussões. E também foi preparado
o recombinante, certo? E o ensaio antifúngico in vitro, que vai ser utilizado ali depois dos tratamentos das raízes. A geração, seleção e triagem de tabaco transgênico, que vai ser mais um teste apresentado nesse artigo, para validar se realmente há essa repressão contra o patógeno por parte da proteína e a análise estatística desses ensaios, certo? Resultado de discussão. Aqui foi oriundo do código genético que foi conseguido ser extraído, né, da Panax. Temos aqui uma árvore filogenética da Penalp1 comparado com outras proteínas osmóticas de outras espécies também e suas proximidades, perfeito? Aqui os resultados das discussões em relação ao tratamento em relação ao teste dos 5 tratamentos, perfeito? Na figura A nós temos o MEJA, né, o metilgesmonato, que após 4 horas teve uma grande excitação da proteína, conseguiu ter uma alta produção da proteína, maior, acho que do que todas. O tratamento com etileno foi mais tardio, após 48 horas, também sendo um indutor da proteína, da produção da proteína, né, do gene. Com peróxido de hidrogênio, tivemos também uma produção relativamente alta nas 48 horas, e do ácido salicílico também após 48 horas de contato. Agora, quando nós comparamos com a inoculação com tratamento à base de água e de MEJA, que foi a resposta mais rápida que tivemos da excitação da proteína, é possível ver a diferença produzida do metilgesmonato. Olhe como que a partir das 12 horas, a interação do MEJA com o patógeno e induzindo então o gene, teve uma produção muito maior, uma expressão muito maior genética da produção da proteína quando comparado com água, certo? Até as 48 horas. Após isso, teve um decréscimo, mas é bastante expressivo. Aqui nós temos o teste da localização, onde a proteína estaria presente, o GFP, então agora já é o nome certo do pigmento. Aqui no Merged, que é a mistura entre as duas fotos, né? É possível ver que ele se põe presente principalmente na parede celular da célula epidérmica da cebola. Então, conferindo com as expectativas do autor, né, dos produtores desse artigo. Aqui nós temos o teste in vitro, certo? Nós tivemos 2 tratamentos, à base de água, buffer, e os tratamentos quantitativos da Penalp. E é possível notar que conforme maior, ali na figura D, na figura A, nós temos o Fusarium solane, na B, Oxysporo, Fusarium oxysporo, e na C, Fusarium gramineum, de gramíneas, certo? E nós tivemos um resultado final bastante parecido entre os 3, onde conforme aumentava a quantidade da Penalp, aumentava-se também a repressão contra o fungo. Possível ver na figura e também no gráfico com análise quantitativa, que foram repetidas 3 vezes, certo? Na média das 3 repetições. Esse aqui nós temos a folha, figura 5, a folha do tabaco transgênico, que foi testado. WT é o nosso teste, né? É o nosso testemunho, perdão. E todos esses Os aqui são as variações do tabaco transgênico, perfeito? Ali nós temos a expressão relativa, na figura A, o nível médio da expressão relativa, certo? Onde selecionamos então depois os que tiveram a maior expressão do gene, perfeito? No caso, O2, O6 e O7. Depois de inoculado o fungo na folha, nós tivemos a comparação entre as lesões, que é escancarado, né? Completamente mais resistente o nosso tabaco transgênico, tanto pelo tamanho visual da lesão, quanto também pela figura C, o tamanho medido, né, em milímetros quadrados, onde a testemunha ficou discrepantemente acima dos nossos transgênicos. E por ser uma doença radicular, espera-se que isso repita também no teste da figura D,
que é o tratamento radicular. Aqui é um pouco interessante a gente analisar que na testemunha nós temos as folhas as folhas mais velhas bastante injuriadas e a raiz com a coloração muito diferente do que nos outros tratamentos que eram o tabaco transgênico, certo? Foi também utilizado o Agrobacterium para inserir o gene nele, perfeito? E até a estrutura radicular já é um pouco mais diferente, bastante discrepante, né? Aqui já com Panax, e esse foi um teste inverso com RNAi, que é um RNA que ele atrapalha a produção da proteína, certo? Então, na figura A, nós temos a comparação das folhas, certo? Com o RNAi e sem esse vetor de atrapalhar a produção da proteína PNOP. É possível ver a discrepância também no tamanho da lesão, que está escrito ali na figura B, a média do tamanho da lesão em centímetros quadrados, onde o RNAi conseguiu suprimir a produção da PNOP, por consequência, temos uma lesão maior nas 3 folhas superiores do que nas 3 folhas inferiores. E aqui nós temos o nível de expressão relativo da proteína, quando nós temos ali o controle, certo? E da PNOP com RNA, depois de 72 horas, certo? E, enfim, todos esses testes, concluindo, né, todos esses testes comprovaram que a PNOP, proteína do gene osmótico da Panax, está diretamente ligada com o controle e resistência do Fusarium solane, causador da podridão radicular. Perdão. Então, o ácido jasmônico aparenta desempenhar um importante papel na resistência da Panax alto-ginseng, principalmente por aquela interação provada na segunda figura, dos 5 tratamentos, que ele parece até regular um pouco a própria produção dessa proteína, certo? PNOP1 é um gene importante nas respostas defensivas ao fitopatógeno apresentado, como fora comprovado também com o RNA interceptador, que suprimiu a produção dessa proteína e, por consequência, aumentou o tamanho da lesão. Ácido jasmônico foi a principal via de sinalização indutora de resistência durante a infecção, como comprovado de novo na figura 2, né? Dos 5 tratamentos, o ácido jasmônico, o metil-jasmonato, foi o que mais induziu, que mais excitou a produção da proteína pelo gene de OLP. E o estudo contribuiu para a engenharia genética de resistência a doenças. E principalmente uma doença radicular, né, que é de difícil manejo, que é um dos limitantes também da produtividade da Panax, que é uma planta de importante uso medicinal para controle glicêmico, muito conhecida também, principalmente por essa função de medicinal, terapêutica, e também podendo oferecer uma saída melhor e mais sustentável do meio ecológico, perfeito? Então aqui fica a literatura citada, perfeito? Passar devagar, por qualquer coisa pausa o vídeo para ler alguma coisa. E meus agradecimentos, obrigado pela oportunidade, pelo conhecimento principalmente, foi um artigo bastante completo, coisas que eu já tinha visto bem superficialmente, mas que contribuíram bastante para o meu conhecimento, principalmente de hormônios vegetais e suas interações com essas proteínas de resistência. Então, obrigado pela oportunidade e pela participação de vocês, pela visualização, e até a próxima.